Saudações, meus amigos, com vocês o Cristiano aqui no canal Voscom. Não se esqueça de apoiar o nosso canal com curtidas e principalmente com comentários, que é exatamente através das curtidas e dos comentários que você faz com que o nosso canal tenha mais visualizações. Lembrando que para todos aqueles que desejam contribuir com o nosso canal, nós temos também essa opção. E você pode entrar em contato conosco, inclusive também pelos comentários, para saber o que você pode fazer pelo nosso canal. Nessa semana nós vimos um verdadeiro festival de russofobia, ou seja, de uma espécie de ódio irracional contra a Rússia, uma paranoia da Guerra Fria. Os russos estão mobilizando 150 mil homens para atacar a Ucrânia. A Rússia vai iniciar uma guerra nuclear. As pessoas estão até usando máscaras de gás e se preparando em suas comunalque para iniciar uma guerra contra o Ocidente decadente, nos diz um blogueiro sensacionalista ligado ao Olavo de Carvalho e ao presidente Jair Bolsonaro. É muito interessante perceber que todos esses canais que facilmente têm dezenas de milhares de visualizações são verdadeiros projetos políticos. Verdadeiros projetos políticos ligados ao governo atual, projetos que recebem um financiamento já desde muito tempo. Afinal de contas, não tentem me convencer de que um blog, um canal que apareceu há pouco tempo, recebe milhões de inscritos, centenas de milhares de visualizações do dia para a noite. É claro que esses são projetos meticulosamente trabalhados, projetos que são financiados, sabe-se lá por quem, mas com objetivos bastante claros, que é servir como cabos eleitorais de determinados políticos e, principalmente, de promover a desinformação através das chamadas fake news, ou seja, notícias falsas, os factoides. São pretensas notícias que não trazem fontes, não trazem documentos, não trazem absolutamente nada e, na melhor das hipóteses, fazem o quê? Pegam um artigo ali pronto da Wikipédia, jogam um monte de fotos bonitas, coloca ali uma musiquinha de fundo e aí apresenta isso como sendo uma verdade, como sendo algum tipo de informação, como sendo mesmo algum tipo de revista eletrônica. E é exatamente isso que faz o extremamente manipulador hoje no mundo militar. Eles divulgaram essa semana uma matéria relativa à questão da mobilização na Rússia. Uma mobilização de mais de 150 mil homens nas Forças Armadas. Essas mobilizações, para quem não sabe, acontecem de tempo em tempo na Rússia. A última delas, a última grande mobilização, foi feita em 2013, por motivos bastante óbvios. Foi o ano da Euromaidan, quando houve, de fato, o risco da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E ainda outra em 2011. Em 2011 também foi feita uma mobilização das Forças Armadas da Federação Russa. É normal que qualquer país, assim como também qualquer bloco militar, qualquer grande força militar, mobilize os seus homens, inclusive sem prévio aviso, exatamente para testar a capacidade de mobilização de suas forças armadas em caso de guerra, para evitar acontecer o que aconteceu na Rússia, precisamente na União Soviética, em 22 de junho de 1941, quando o país foi atacado pelas forças do eixo, dando início à Operação Barbarossa. A Rússia, enquanto Estado soberano, hoje está cercada por praticamente todos os lados, pela Organização do Tratado do Atlântico Norte e também pelas forças dos Estados Unidos da América, que, além do seu território, mantém bases militares na Coreia do Sul, na Polônia e em outros pontos do nosso planeta, sem contar os seus submarinos nucleares, que carregam ogivas nucleares e patrulham o Ártico, para que, em caso de guerra com a Rússia, eles lancem um ataque definitivo e devastador.
Vladimir Vladimirovich Putin, enquanto um presidente que defende a soberania do país, tem todo o direito de convocar os seus homens de modo a avaliar as capacidades defensivas do país e promover exercícios militares para o incremento da qualidade de suas forças armadas, as forças armadas da Federação Russa. Isso não quer dizer que ele esteja, por isso, tentando invadir a Ucrânia ou seja lá qual for o país. Da última vez que houve um ataque militar da Rússia a outro país próximo de suas fronteiras, a Geórgia, isso foi feito sem prévia mobilização. Isso foi feito de forma repentina enquanto se davam os Jogos Olímpicos da China. Ele se encontrava na China e aconteceu o ataque à Geórgia como uma represália pelo ataque à população civil da Ossétia do Norte, da Ossétia do Sul. A Ossétia do Sul se encontrava sob ataque na época e, exatamente por isso, após eles solicitarem a ajuda da Rússia, o país se limitou a atacar as posições da Geórgia, mesmo chegou a ocupar determinadas cidades do país, mas depois devolveu todos esses pontos ao governo georgiano de Mikhail Saakashvili. Deste modo, o canal Hoje no Mundo Militar tenta fazer alguma espécie de alarde em torno da Rússia, né, para passar a noção, passar a ideia de que existe um perigo russo. Veja só, os russos estão chegando, estão se mobilizando. Lembrando que antes disso, um outro canal que vai nessa mesma linha também alertou o povo brasileiro para o perigo russo, né? Como se os russos estivessem não preocupados em resolver os seus problemas do dia a dia, não desenvolvendo a vacina para o coronavírus, que agora, segundo a mídia britânica, né, foi roubada por hackers russos, o que é uma notícia claramente mentirosa, uma vez que o desenvolvimento da vacina para o coronavírus acontece na Rússia praticamente desde o mês de março. Desde março, a imprensa russa está noticiando sobre o desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus que já está sendo testada com sucesso no país. Quer dizer, o Ocidente decadente fica atrás da Rússia nessa questão e então eles fazem o quê? Evocam o famoso fantasma do hacker russo. Não, porque isso aqui não é mérito do povo russo. O povo russo é uma gentalha que nunca criou nada, né? Isso aí é porque eles roubam através dos seus terríveis hackers. Esse é o pensamento que predomina na mídia ocidental, em sua guerra de informação contra a Rússia. Eles substituíram aquela Guerra Fria, aquela guerra dos mísseis nucleares, pela guerra de informação, no qual eles vendem ao mundo notícias falsas sobre um país a fim de minar a sua economia, inclusive por meio de sanções, notícias falsas com o fim de prejudicar o comércio desse país. Lembremos que nós temos muitos laços com a Rússia hoje através do BRICS, que se vê prejudicado devido a aventureiros como esse do canal Hoje no Mundo Militar, e tantos outros que disseminam a desinformação, o mito de um perigo russo, o mito de que os russos estão querendo explodir o mundo, quando na realidade estão preocupados apenas com a sua soberania e com as suas questões do dia a dia. A Rússia é um país muito grande, mas muito grande. Tem o tamanho de um planeta, o tamanho do planeta Plutão. Eles têm terra demais, território demais e, por sua vez, por isso também problemas demais para resolver. Mesmo assim, canais como hoje no mundo da desinformação militar, sabe-se lá com o dinheiro de quem, promovem a desinformação contra esse país. Com que interesse? Com que objetivo? Qual é o objetivo do autor dessa página ao promover a desinformação contra a Rússia? A página, para vocês terem uma noção, lançou falsas notícias a respeito das relações entre a Rússia e a Ucrânia.
Por exemplo, dizendo que a Rússia havia agredido militarmente a Ucrânia, o que é falso. Primeiro, porque não existe nenhum documento ou declaração de guerra da Rússia contra a Ucrânia ou vice-versa. Segundo, porque no que diz respeito à questão da Crimeia, a Crimeia foi anexada pela Rússia, sim, no século XVIII, durante o reinado de Catarina a Grande. Foi Catarina a Grande que, vencendo os turcos, anexou a Crimeia. E essa região sempre teve, em sua maioria, pessoas que se consideram como russas. Pessoas que hoje, que eu conheci pessoalmente, inclusive, se dizem russas. Pessoas que, em 2014, fizeram um referendo e optaram por fazer parte da Rússia. Sim, mas tem vídeos que mostram soldados russos atacando, ocupando a Crimeia. Isso é um ato de invasão militar. Não, isso não é um ato de invasão militar, porque a Rússia mantinha com a Ucrânia um tratado, um acordo para a utilização de bases militares na Crimeia. A Crimeia, que antes era parte da Rússia, mas que foi entregue à Ucrânia sem qualquer referendo, na época de Nikita Sergeyevich Khrushchev. Isso foi feito por motivos administrativos, porque territorialmente a Crimeia estava ligada à Ucrânia e na época ficava tudo em família. Na época era tudo uma coisa só, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então o que estava na Ucrânia também estava na Rússia. E por sua vez também o que estava na Rússia estava na Ucrânia. Lembrando que a Ucrânia, na época soviética, produzia motores para foguetes, produzia eletrodomésticos, tinha uma indústria. Hoje, toda a indústria que a Ucrânia tinha foi transformada apenas em fábricas particulares para bilionários. Fábricas particulares que produzem chocolates, cá entre nós, de muito boa qualidade, os chocolates Rochen, mas que hoje está na mão de entes privados. Hoje toda a indústria da Ucrânia foi soterrada e substituída por importações do Ocidente. A Ucrânia hoje é uma colônia dos Estados Unidos da América, e convenhamos que, no que diz respeito à indústria russa, a situação não é muito diferente, apesar de que a Rússia pelo menos manteve o seu complexo militar industrial. E isso nem mesmo a Ucrânia conseguiu fazer. Mas, voltando aqui para o tratado. A Rússia possuía um acordo com a Ucrânia que dizia que, caso a sua população civil, caso a população russa se visse ameaçada, então a Rússia teria o direito de intervir na península para a salvaguarda dos seus cidadãos. E foi exatamente isso que aconteceu na Crimeia. Não houve nenhuma anexação, mas sim um cumprimento de uma cláusula firmada entre os dois países que dizia respeito primeiramente à integridade física da sua população civil, da população étnica russa. Pessoas que, em vez de serem queimadas vivas, como aconteceu a dezenas, segundo números oficiais, e a centenas, segundo números não oficiais, no sindicato de Odessa, quando neonazistas atacaram uma população civil desarmada, fuzilou e mesmo chegou a queimar vivos aqueles que se encontravam no sindicato de Odessa. Um crime contra a humanidade que foi encoberto pelo Ocidente decadente, pela mídia ocidental, e que essa mesma mídia, esses mesmos governos que se dizem defensores dos direitos humanos, simplesmente se calaram diante de um crime contra a humanidade, diante de um ato bárbaro perpetrado por neonazistas. A organização, acuso aqui, a organização do Tratado do Atlântico Norte e a União Europeia de ser conivente com o neonazismo e fomentar a sua difusão no cenário atual. Então, hoje no mundo militar, exclui do seu vídeo a história entre a Rússia e a Ucrânia, omite o fato de que o Estado ucraniano só apareceu enquanto tal
no século XX, no início do século XX, e principalmente a verdadeira natureza do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, demonstrando que a população russa foi atacada, a população russa foi ameaçada, teve a sua integridade física posta em risco. A população russa votou pela adesão à Ucrânia. E a Ucrânia, por sua vez, através de um governo ilegitimamente constituído, ilegal, não apenas atacou a população russa, como promoveu o ódio contra também outras minorias. Por exemplo, a minoria grega e também a minoria húngara, que existe na parte ocidental do país. Devemos lembrar que há centenas de anos, o território que hoje nós conhecemos como Ucrânia foi e é habitado por povos de diferentes nacionalidades. Mas o objetivo do nacionalismo ucraniano é a constituição de um Estado integral. Um Estado no qual não há nações diferentes, há apenas uma nação, que é a nação ucraniana. E todos aqueles que visam manter os seus costumes, as suas tradições, o seu idioma, a sua religião, devem ser perseguidos de forma implacável em nome de Yevgeny Konovalets e Stepan Bandera. Esse é o novo governo que existe na Ucrânia e que nenhum aventureiro revelou para você. Então, aguardem mais postagens nossas a respeito do assunto. Nós ainda iremos postar as nossas referências e queremos lembrar aqui, senhores, que opiniões são construídas com base em fontes, com base em informação e não com base em desinformação ou com base em achismo. A nossa posição aqui é baseada em leituras e pesquisas sobre esse assunto. Lembrando que eu sou um pesquisador de assuntos referentes à Rússia e ao leste europeu, sou fluente em russo, sou jornalista, morei na Rússia, conheci pessoas que deixaram o Donbass por motivos de guerra e ouvi diversas personalidades dos dois lados, tanto pessoas pró-russas quanto pessoas ucranianas, e exatamente por isso formei a minha opinião. Opinião é algo formado com base em pesquisa e não com base em achismo ou com base em desinformação, como lamentavelmente faz esse canal.